Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que a paz que excede todo entendimento vai estar sobre você, sobre o seu lar e sobre todos aqueles que te cercam. Está começando mais um hashtag Bíblia no Coração. Eu tenho a palavra de Deus para os nossos corações. Peço a você que compartilhe esse canal com o maior número de pessoas que puder. Deixe seu like, comente sobre o vídeo, faça pergunta, que eu estarei respondendo a todos que me perguntarem. E o versículo que eu tenho para compartilhar neste dia está no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Gênesis, capítulo 5, versículo 24, vai dizer assim: Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus tomou para si. Conhecemos, um pouco sobre Enoque, que sabemos que Enoque o Senhor tomou para si, levou, porque o homem teve tanta intimidade com Deus. Eu costumo dizer nas minhas pregações que ele teve tanta intimidade com Deus, que o Senhor tomou para si. E outro dia eu conversando com um pastor amigo meu, a gente estava imaginando um pouco essa história, como se passou. Você imagina Enoque naquela conversa ali com Deus, naquele diálogo ali com Deus. Porque você imagina uma coisa: você só vai contar algumas coisas para amigos seus de confiança, não é isso? Normal seria isso. Você não vai contar a sua vida para todo mundo e seus planos para todo mundo, mas você conta para amigos de confiança. Então você imagina o diálogo de Deus com Enoque, E esse diálogo, essa amizade, que teve tanto, ela ganhou tanta consistência que Deus decidiu tomar Enoque para si. Você imagina os dois vindo num caminho, conversando, como se fossem dois grandes amigos. Porque Deus, irmãos, quando ele criou o homem para se relacionar, para ter intimidade, Tanto é que depois do sacrifício de Jesus na cruz, nós temos acesso, nós podemos clamar a esse Deus e Deus pode nos responder. Nós temos livre acesso a esse Deus, Nós temos livre acesso através do sacrifício de Jesus na cruz. Então nós vamos ver que Enoque, ele teve tanta intimidade que o Senhor falou assim: não, vou tomar esse homem para mim, e levou para ele, levou para ele. Então sabemos que foi uma história de amizade, uma história de amizade, e assim Deus quer se relacionar conosco, assim Deus quer ter uma amizade, Deus quer que nós tenhamos diálogo com Ele, que nós conversamos com Ele, como nós conversamos com o nosso amigo. Às vezes nós não temos esse cuidado de ter um diálogo com Deus. Às vezes muito mais nós falamos, e às vezes nós não deixamos Deus falar. E é preciso nós também deixarmos Deus falar conosco. Em um diálogo nós não só falamos, mas também nós ouvimos. Tem coisas que Deus nem responde. Mas por quê? Analisa. Nós precisamos analisar o que nós estamos pedindo. Vai ser bom para mim? Analisa. O que você pede? O que você conversa com o seu amigo? Quais são os planos, Quais são os projetos dele para a sua vida? Você tem esse diálogo? Às vezes nós não temos esse cuidado de perguntar para Deus quais são os planos e os projetos dele para a nossa vida. E eu acredito que esse diálogo de Enoque com Deus foi esse diálogo de amizade, de companheirismo, de Deus estar ali, de ele ter sempre esse contato, com Deus. É coisa que às vezes nós não temos muito esse cuidado. No tempo que nós estamos vivendo, nós não temos muito esse cuidado de estar sempre em diálogo com Deus, Sempre reconhecemos quem nós somos. Nós somos criatura. Deus nos criou, Deus nos formou. Através de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Já falei isso aqui em vídeos anteriores. Se você não viu, volta lá e assista, Nós nos tornamos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus. Nós podemos analisar algumas coisas. Eu fiz uma pequena introdução aqui. Enoque era avô de Noé, O nome, filho de Enoque, Matusalém, o nome dele significava: depois de sua morte vem juízo. Será que isso quer dizer alguma coisa? Porque depois da morte de Matusalém, o que acontece? O dilúvio, o juízo de Deus sobre a humanidade, Acontece o juízo de Deus. Nós vamos falar nos vídeos mais à frente, Nós vamos falar sobre Noé. Mas enfim, um dos significados do nome Matusalém: depois de sua morte vem juízo. Será que isso quer nos dizer alguma coisa? Será que isso nos arremete a alguma coisa? Analisarmos alguma coisa? Será que Deus, eu acredito, eu tenho essa tese comigo, que Deus já havia revelado a Enoque o que iria acontecer mais para frente.
do juízo dele que viria sobre a humanidade. Eu acredito dessa forma, né? Porque o nome, um dos significados é: depois de sua morte vem o juízo. Então eu acredito dessa forma, que por Enoque dar esse nome ao seu filho Matusalém, né? Eu acredito que Deus já havia revelado como bom amigo, né? Como bom amigo já havia revelado o que iria acontecer. Talvez no diálogo nós não sabemos, o texto não diz, mas talvez Deus tenha falado: ó, a humanidade vai se corromper, vai acontecer isso, mas vai nascer um da sua geração, justo, que não vai se corromper, né? Que não vai se corromper, que não vai aceitar as coisas desse mundo, né? Que vai andar de acordo com a justiça, com aquilo que eu tenho como ideal, e eu vou salvar ele e a família dele, e através dele vai dar toda a continuidade, né? Como nós vamos ver mais pra frente na história de Noé. Então um dos nomes do significado de Matusalém, eu só notei esse porque eu achei dentro do assunto que eu estou falando, de intimidade, de amizade, né? Depois de sua morte vem o juízo, ou vem o juízo, depois de sua morte vem o juízo. Depois de sua morte, o juízo, significado. E eu botei aqui 2 pontos, irmãos, para nós analisarmos, rápido para mim encerrar esse vídeo. O segredo é andar com Deus em nossos dias. Vamos trazer para os nossos dias, através do sacrifício de Jesus, como eu já disse no vídeo, né? Nós temos acesso a esse Deus, nós temos livre acesso a esse Deus. E às vezes nós deixamos de ter intimidade com esse Deus, às vezes nós deixamos de falar com esse Deus, às vezes nós deixamos de se relacionar com esse Deus, né? Porque o Espírito Santo, ele trabalha, né? na medida que nós abrimos nosso coração e deixamos ele trabalhar, né? E às vezes nós não valorizamos essa intimidade, né? Às vezes nós não valorizamos essa intimidade, nós achamos que nós não temos que passar luta. Querido, nós vamos passar luta, né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, né? Jesus tem lutas que Jesus vai passar com você, tem luta que Jesus vai passar junto contigo. O Espírito Santo vai estar ali do seu lado: meu filho, age dessa maneira, se comporta dessa maneira, faz dessa forma, né? Existe luta que o Espírito Santo vai estar ali te orientando, né? Trabalhando na sua vida. Existem provas que você vai passar, por exemplo, quando nós passamos uma perca, né? Essa perca, às vezes o Espírito Santo, o Consolador, está ali junto conosco, nos consolando, trabalhando em nossa vida, né? Nos ajudando, nos dando força, nos capacitando, entendeu? Às vezes é isso, porque Jesus disse, né? Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Jesus disse, né? E às vezes nós temos muito essa mania de olharmos para trás. Querido, nós temos que olhar para frente, por seguir para o alvo, como o apóstolo Paulo falou. Nesse relacionamento de intimidade com Deus, nesse relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, nós temos que focar o alvo, né? O sacrifício de Jesus. Ele morreu para nos salvar, né? Ele morreu para nos salvar, para nos resgatar do lamaçal do pecado. Então nós temos que ter orgulho de ter essa amizade e conversar com Ele, não só falar dos nossos problemas, mas também ouvir aquilo que Ele tem para dizer, porque às vezes nós temos que ouvir o que o Espírito Santo quer falar conosco, porque às vezes Ele quer falar, mas você não deixa Ele falar, então deixa Ele te orientar, né? Às vezes nós precisamos parar para ouvir o que Deus quer falar, né? Da maneira que você, como você tem que se comportar diante de situações, querido. Então o tema desse vídeo é: seja amigo de Deus, né? Eu já estou encerrando esse vídeo. Seja amigo de Deus, seja amigo de Deus. Lá em uma carta do apóstolo Paulo, ele vai falar: existem pessoas que amaram mais as coisas desse mundo, se tornaram mais amigo da carne do que amigo de Deus. Então nós precisamos nos tornar amigo de Deus, porque Deus quer se relacionar com você. E talvez tenha muito tempo que você já não conversa mais com Deus, já não ora mais, já não busca mais em sua palavra, já não lê mais a Bíblia, porque essa palavra, irmãos, ela fala. Porque às vezes você fala assim: eu vou orar e vou ficar quieto. Querido, abre a palavra, porque às vezes Deus está falando: já deixei a resposta na minha palavra. Existem coisas que já tem resposta, na Bíblia já está a resposta, na palavra de Deus já está a resposta para você. Mas existem situações que Ele vai falar pessoalmente contigo, porque Ele é vivo, Ele está no nosso meio, Ele trabalha, Ele palestra no meio da igreja ainda hoje. Ele fala, mas existe coisas que você precisa abrir a palavra e saber aquilo que Ele quer para a sua vida, e saber o projeto que Ele tem para a sua vida. Então é isso, querido. Tenha amizade com Deus,
Tire tempos a sós com Deus para conversar, para ler a palavra, né? Para se separar mais com Deus. Talvez você fale assim, Rodrigo, eu não tenho muito tempo, mas talvez o pouco do tempo que você tem é o tempo suficiente para você orar a esse Deus, clamar. É dentro do tempo que você tem. Agora eu vou estar orando pela sua vida. Amado Deus e eterno Pai, Deus, graças te damos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, ó Deus. Deus, eu quero entregar esta pessoa, Deus, que está assistindo esse vídeo, ó Pai. Deus, que está necessitando dessa amizade do Senhor, ó Deus. Talvez tenha muito tempo que ela não converse com o Senhor, ó Deus. Mas que o Senhor, ó Deus, venha trabalhar no coração dela, que a partir de hoje, ó Deus, ela venha fazer disso um hábito e venha estar se relacionando, conversando com o Senhor, ó Deus. Assim eu entrego cada pessoa, ó Deus, que está assistindo esse vídeo. Deus, aquela pessoa que está com algum tipo de enfermidade, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha curar, restaurar, ó Pai. Aquela pessoa que necessita, ó Pai, do abraço do Senhor, que o Senhor venha abraçar neste momento, ó Deus. Que o Senhor venha ir de encontro, ó Pai, a cada situação adversa. Talvez essa pessoa, Deus, está passando por um momento de necessidade. Deus, que o Senhor venha abrir portas, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a cada um, ó Deus. Deus, e assim eu te agradeço por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Esse foi mais um hashtag Bíblia no Coração. E o tema é: tenha amizade com Deus. O Senhor quer se relacionar com você. Que Deus abençoe em nome de Jesus.